Vamos abrir Marcos, capítulo 14. O Evangelho de Marcos, capítulo 13, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vede estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dizei-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou de hora ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão um pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Enquanto essa pode César, cadê o ar-condicionado? Vamos lá. Eu queria falar com vocês nesta noite sobre os sinais do fim do mundo. Os sinais do fim do mundo. Tenha certeza, Jesus falou aqui: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Deus está nesta noite nos lembrando a nós, seus servos, os sinais do fim do mundo, para a gente ser alertado nesta noite. Vamos então ver sobre esse tema, os sinais do fim do mundo. Em primeiro lugar, o mundo como conhecemos será totalmente destruído. Observe aí no versículo 1 que, ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Eles estão se referindo ao templo que Herodes reformou. Aí Jesus responde: mas Jesus lhe disse: vede estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele está falando que o templo que Herodes reconstruiu, reformou, seria totalmente destruído. Mas esta profecia se estende também à própria cidade de Jerusalém, que seria totalmente destruída pelos romanos. Mas ao longo do texto, como nós lemos, nós vamos perceber também que esse princípio de destruição de Jerusalém, do templo, se aplica também ao mundo em que nós estamos vivendo. O mundo em que nós estamos vivendo vai passar. Deixará de existir como nós o conhecemos. E é essa verdade que se extrai do sermão todo, não só de Jerusalém, não só do templo, mas também do próprio mundo em que nós habitamos. A destruição de Jerusalém no ano 70 por Tito, na nossa era, é um tipo do que Deus vai fazer com o mundo em que estamos vivendo. Quando a gente lê o apóstolo Pedro, ele associa isso, dizendo aos homens que não acreditam na volta de Cristo, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer naquele tempo, o mundo daquele tempo afogado em água, o dilúvio, primeira destruição, dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, está muito claro
que ela está guardada para a destruição em fogo. Os homens têm um apego extremo pelas coisas que vê e o que adquire nesta vida, mas elas estão destinadas à destruição. Os discípulos valorizavam o tempo. Jesus disse: não adianta, isso aí não vai ficar, não vai permanecer. Diz que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo que o homem possui vai pegar fogo. Toda escritura, toda coisa valiosa a seus olhos, como Sodoma e Gomorra, nada ficou, não ficará neste mundo, por mais que o homem acumule. Certamente, Deus também usará a ignorância humana para aplicar o seu juízo. Nós sabemos quantas bombas atômicas existem no mundo, capaz de destruir 15 vezes ou mais vezes o mundo em que existimos. Imagine se elas forem lançadas aqui, ali, além, como o fogo poderá atingir o mundo. Mas, no geral, a mão do Todo-Poderoso entrará em ação para destruir o mundo presente. Não estamos negando que Deus possa usar a ignorância humana através das guerras para lançar bombas atômicas, por exemplo. Mas, na verdade, o texto diz que é o próprio Deus que vai agir na destruição, diretamente. Diz assim em relação a Sodoma e Gomorra: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aí diz a palavra: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Não escapou ninguém. E não tinha bomba atômica na época. Então foi o próprio Deus que jogou esse fogo e consumiu aquele lugar. A revelação bíblica afirma que por meio do fogo o mundo será destruído para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. Diz a palavra de Deus: está perto o grande dia do Senhor, Sofonias. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de arrebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Isso é o profeta falando, em especial para Jerusalém, mas extensivo também ao mundo inteiro. Só escaparão da destruição os homens que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo como aquele que pagou suas dívidas na cruz do Calvário. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só estes escaparão, como Ló escapou da destruição de Sodoma. Deus o arrebatou do fogo, e nós somos arrebatados do fogo por causa do sangue do Cordeiro, se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. A destruição será precedida de vários juízos, de intensidade crescente até chegar ao juízo definitivo. Se a gente lembra
do Egito, Deus foi mandando várias pragas, 10 pragas, até na última praga matar, né, os primogênitos, e depois, não através dessa praga, de outra maior, matar todo o exército egípcio. Assim será o fim do mundo. Quando se descreve os flagelos que Deus vai infligir para a destruição do mundo, diz, no primeiro flagelo: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornava em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, por julgar-te essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também sangue lhe tem dado a beber. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Aí vem um quarto flagelo. O quarto anjo derrama a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Aí vem o quinto: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remodiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O sexto: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Então, vejam que Deus vai destruir o mundo, mas mandando 7 flagelos antes da própria destruição. Será um dia terrível. Muitos homens estão descrentes quanto ao fim do mundo e não se preparam adequadamente para o encontro com Deus. Não acreditam na mensagem de Deus, na palavra de Deus, e vivem longe do Senhor. Diz a palavra de Deus: acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas, e que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estão despreparados. Determinado grupo de pessoas estão deixando para se prepararem quando os sinais se intensificarem, mas eles não sabem ler corretamente os sinais e vão ser excluídos da presença do Senhor. Sim, alguns dizem: eu sei, Jesus vai voltar, mas eu olhei para o céu, ainda não está acontecendo isso, aquilo outro. Olha, nós não sabemos ler os sinais adequadamente. Nós não sabemos se o Evangelho já chegou a todas as nações. Então nós estamos assim, como que tateando. E Deus então adverte a nós: quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou
seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e a hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. São pessoas que estão na igreja brincando de crente, mas não estão preparadas adequadamente. Sinais do fim do mundo. Em segundo lugar, a igreja deve se inteirar da doutrina do fim do mundo. Leamos o 13 e o 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dizei, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas tiverem para se cumprir? Vejam, esses 4 apóstolos representam a igreja. Eles ouviram falar que iam ser destruído o templo, então eles perguntaram ao Senhor: nos mostre, nos dê um indicativo. A igreja aqui representada deve ter curiosidade, interesse em conhecer a doutrina dos sinais do fim dos tempos, para não ser pega de surpresa. Os crentes precisam desejar e buscar conhecer o que Deus revelou quanto ao que se deve crer e fazer sobre a doutrina do fim do mundo. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, porque uns irmãos tinham morrido e eles achavam que os que morreram não iriam participar do retorno de Cristo. Então eles não conheciam a escatologia, que é a doutrina do fim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus virá com os crentes que estão no céu. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos chegar primeiro, não. Porque, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então que coisa linda, Deus revela a sua palavra. O objetivo de conhecer a escatologia, a doutrina do fim do mundo, não é meramente intelectual ou para debate infrutífero, mas para se preparar adequadamente para o encontro com o Rei da Glória. A gente conhece para estar pronto, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, diz Pedro, dever ser tais com os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O conhecimento da doutrina do fim deveria nos afastar do pecado, porque nos é informado do fim terrível dos que desobedecem a Deus. Sim, o sermão adverte isso. O que sucederá aos desobedientes? Diz a palavra: e a vós outros que sois atribulados, os crentes, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. Aí diz uma parte que é ruim para alguns: em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A doutrina do fim do mundo nos exorta a tirar o coração das coisas terrenas, que são passageiras, mas focar nas dos céus, porque são eternas. O mundo passa, mas quem fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado com a aparência ilusória do mundo, porque ela tem poder de iludir o homem, fazendo pensar que ficará aqui para sempre e fazendo pensar que este mundo não terá fim. Mas é um engano. O homem tem que morrer e depois disso o juízo, e o mundo será destruído pelo fogo. Primeiro, nós não vamos ficar aqui. A nossa vida é como um vapor que aparece e logo se dissipa. E este mundo também não vai durar, porque ele vai desaparecer. Ele já está destinado à destruição. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. E João nos diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, primeira terra passaram e o mar já não existe. Então a escatologia, a doutrina do fim, nos anima a viver uma vida santa, uma vez que só os santos vão participar da nova terra que Deus vai criar. Quem é que vai entrar nela? É o que viveram aqui em santidade. Diz assim: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Agora diz que um grupo não vai participar. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Um crente alienado que desconhece a doutrina do fim do mundo tem sua esperança nas coisas da era presente. É por isso que algumas igrejas estão cheias, porque a pessoa vai buscar Cristo só para a coisa dessa vida, pelo pão que perece. Não, nós estamos aqui pedindo sim o pão que perece, mas acima de tudo, o pão que permanece. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sinais do fim do mundo. O fim do mundo será marcado por falsos salvadores. Eu não vou falar todo o texto, não se preocupe, mas vejam aí no 5, leamos. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. O 21, então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vejam então aqui que o primeiro sinal que indica o fim do mundo são os falsos cristos, os falsos salvadores, pessoas que se colocam no lugar de Jesus, pessoas que vêm dizendo que é o Salvador, que é o Messias, não propriamente que eles dizem que ele é Jesus Cristo, mas que eles têm o poder de salvar, de resolver. Eu chamo a atenção aqui do seguinte: os falsos cristos têm a capacidade de resolver os problemas existenciais da raça humana e vão rogar para si o papel de salvadores do mundo, mas eles são impotentes para restaurar nossa comunhão com o Criador.
ministério que só pertence a Jesus, o Filho de Deus. Esses salvadores que vão aparecer, dizendo ser o Cristo, vão resolver problemas de ordem presente, econômica, de saúde. Então vão se apresentar como salvadores, mas só Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores, diz Pedro, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo salva. Os falsos cristos vão usar o poder opressor para unificar pessoas, para serem exaltados como grandes líderes pelos seus seguidores, que são cegos. Mas só Cristo nos une com Deus e com o próximo, removendo a parede de separação pela sua morte de cruz. Sim, eles podem tentar unificar a raça humana, fazer a raça humana ser uma. Temos exemplo da besta que emerge do mar. Ela vai dizer que ninguém pode comprar nem vender, a não ser que tenha o sinal da besta. Então, os que não têm esse sinal serão perseguidos. Mas é Jesus Cristo, só Jesus Cristo, que pode nos unir a Deus e a uns aos outros, porque Ele removeu a barreira de separação através da sua morte de cruz. Enquanto os salvadores usam a opressão para manter a unidade, a união, Jesus nos une pelo seu amor, pela sua morte de cruz. Os falsos cristos buscam a exaltação pessoal e não a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus em tudo glorificou o Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Os falsos cristos são homens limitados pelo tempo e espaço. Ele ali, ele aqui, não acrediteis. Porque eles não podem estar em todo lugar. Ou eles estão ali ou além. Mas quando Jesus Cristo voltar, todo o olho o verá. Não, ele não vem secreto, não. Todo o olho, até os que transpassaram. Eles que venham com as nuvens, todo o olho verá, até quanto transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Os falsos cristos vão fazer sinais para atrair os homens a si, mas o Cristo de Deus fez sinais para levar os homens a Deus. Eles fazem um milagre, e eu quero ressaltar aqui, os milagres não são falsos, os milagres são verdadeiros, mas o objetivo é tirar esses homens da presença de Deus, porque diz a palavra em Tessalonicenses, o aparecimento do homem iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não é que o sinal é falso, é sinal para enganar a pessoa. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Os falsos cristos vão conduzir ao caminho que é carnal, que é mundano, mas só Jesus os conduz à santidade. Essa é a grande diferença entre Jesus e esses falsos cristos. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Os falsos cristos vão procurar roubar o lugar de Cristo e são contra ele, mas o verdadeiro mensageiro aponta, exalta e glorifica ao Senhor. Os sinais operados pelo falso Cristo são falsos, mas
não são falsos, mas induzirão os homens a abandonarem a Cristo, o verdadeiro Salvador, para seguirem o impostor que os conduzirão ao tormento eterno. Os verdadeiros crentes não serão enganados por este embusteiro, os embusteiros, mas os que não passaram pela conversão vão ser lubridiados. Só as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, né? Beleza. Sinais do fim do mundo. Último lugar. Haverá sinais que não indicam o fim do mundo. Vamos ver quais são, porque quando acontece a pandemia, quando aconteceu a guerra, o pessoal estava gritando aí pela rua, chegou o fim do mundo, chegou o fim do mundo. Olha o que Jesus diz aqui, esses sinais não são sinais do fim do mundo. É o versículo 7 a 8. Vamos lá? Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são princípios das dores. Os conflitos internos e externos das nações são assustadores e haverá grande quantidade de mortos, mas não indica o fim do mundo, e sim as obras intensas da carne e a influência do diabo sobre a raça humana. A gente vê essas guerras morrendo muita gente, tem ali o desejo carnal do homem. Tiago diz, por quê? De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Falando na igreja. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, nações brigando por poder, né, por território, é que gera essa morte toda. E também o próprio diabo que vem matar, roubar e destruir. Então, não é sinal do fim do mundo. As grandes catástrofes são assustadoras e devastadoras, mas não sinalizam o retorno de Cristo, mas o juízo temporário de Deus ou as consequências da imprudência humana. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? O mundo está acabando. Não, primeiro o mundo não vai acabar por água, vai acabar por fogo. Mas aquilo ali que aconteceu no Rio Grande do Sul, que as pessoas perderam tudo que tinham e muitos perderam a vida, nos assusta. Mas isso não é o retorno de Cristo. Pode ser até um juízo de Deus. Sim, porque quando Faraó teve aquele sonho das vacas, né? Das espigas, José disse, esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra, seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Foi Deus que enviou a fartura, e foi Deus que enviou também a escassez, né? A fome que assola muitas nações, e as pessoas de baixa renda não indicam o fim do mundo, mas o egoísmo humano e a ambição de uns que causam a miséria de muitos. Esses são aqueles dominadores, né, que desviam dinheiro público, que devia ir para a saúde, que deveria ir para a educação, que deveria sim para investir para ajudar os mais necessitados, são desviados. São aqueles dominadores de países, né, opressores que pegam tudo para si da nação e deixam o povo na miséria. Isso é a causa, o egoísmo humano. E alguns que querem ficar ricos, né? Então elevam o preço da mercadoria, e muitas pessoas estão vivendo assim. E o Tiago reprovando os ricos que retiam dinheiro do trabalhador, não pagavam os trabalhadores, ficavam mais ricos retendo o dinheiro, e eles são então censurados. Pragas e doenças
avassaladoras podem significar castigo divino, consequência da maldição da terra e armas biológicas, mas não é o fim da terra. Esses eventos vão dizimar muitos da raça humana, mas está longe de ser a volta de Cristo. Nós vimos aí essa praga que aconteceu no mundo inteiro, né? Atingiu o mundo inteiro. Não foi o fim. Lembrando que é possível que Deus também envie pragas, como ele fez lá no Egito. Ele mandou Moisés: apanhe mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Ele se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlcera nos homens, nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés. Sim, as pragas podem ser um juízo temporário de Deus, mas pode ser também por causa do homem descuidado que, por exemplo, deixa água parada em todo lugar, dá o dengue. E quantas pessoas já morreram? Mais de 3.000 pessoas morreram no Brasil por causa da dengue. Às vezes é por causa da imprudência do ser humano. Esses eventos, chamado princípio de dores, podem nos dar uma ideia de como será terrível o fim do mundo. Se for difícil nesse período de pandemia e de outros que têm acontecido, agora imagine como será o fim do mundo. Será um dia muito negro, escuro. O princípio das dores é um alerta de Deus para os homens que estão vivendo no pecado, para que se afastem da iniquidade, pois o juízo divino está chegando e será terrível. Diz Apocalipse: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Muitos viveram o período da pandemia, perderam parentes na pandemia, mas hoje continuam na mesma vidinha errada, mesmo depois do juízo de Deus. O princípio de dores deveria despertar os crentes que estão tirando uma lasquinha deste mundo para abandonarem sua vida dupla e andar pelo caminho da retidão. É aquele servo mau que diz: meu senhor está demorando, eu vou dar um pulinho. E fica dando um pulinho ali, um pulinho aqui, até que o senhor apareça e pega ele de surpresa. E ele vai ter o mesmo fim que os malfeitores. O princípio de dores precisa nos conscientizar de que Deus é amor, mas também é justiça, e que vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Eu finalizo, irmãos, fazendo algumas aplicações. Primeiro, não nos deixemos ser consumidos com coisas dessa vida, porque elas não serão necessárias para onde estamos indo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Podemos aproveitar das coisas boas dessa vida, podemos e devemos, mas as que são pecaminosas devemos rejeitar, pois elas podem bloquear nosso caminho para a vida eterna. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos ainda não se arrependeram e creram no Evangelho. Estão em grande perigo, porque podem partir a qualquer momento e não estão devidamente preparados para se encontrar com o Senhor. Meu amigo, hoje tem a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. E por último, vamos cooperar com o fim do mundo, evangelizando para que o fim aconteça. E o evangelho será anunciado a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus nos abençoe.